Mas que eu já falei, né? O pré, intra, transoperatório. Falei tudo isso já, certo? Cheguei a falar sobre isso aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Confirma um para mim, por favor. Crianças, boa noite. Vê se eu comecei a falar isso aqui pré-operatório. O que fazer, quais são os passo a passo. Não, você ainda não começou, não. Ah, então eu vou começar agora, certo? Ele falou que vai para Angra. Não sei quando. Pô, mas o meu demorou o quê? 3 meses? Não, aquele outro, meu, primeiro. Fernanda, quem vai para Angra, Fernanda? Foi sem querer. Boa noite. Boa noite. Vou esperar mais 2 minutinhos, tá? Enquanto o pessoal começa a se inserir. Professora, você pode me atualizar só a página que paramos? Módulo 2. Módulo 2? Isso. Tá bom, obrigada. Nada, eu só não sei a Boa página. noite, professora! Boa noite! Tava com saudade! Pois é, 15 dias, né, gente? Como é que eu vou aparecer? Tem que aparecer. Oi! Tu faz falta, mulher! Não é? Eu também sinto falta de vocês. Parece que fica faltando alguma coisa, sabe? É muito estranho. Exatamente. Eu falei, gente, não sei, eu tinha que fazer alguma coisa hoje. Aí eu falei, o quê? Ai, caramba, não tem aula. E vou falar, eu saio de segunda com vocês e vamos para quarta-feira. Vocês não vão ver mais a segunda, mas vocês vão me ver às quartas. Ué, mas isso depois dessa matéria? Depois dessa matéria, dia 4 de novembro eu começo um outro conteúdo com vocês. Aí você vai ficar na quarta segunda, e o outro professor... E aí o professor Alonso vai para segunda? Aí eu não sei se é o professor Alonso, se é outro professor, aí eu já não sei, porque assim, não tem só eu e o Alonso de professor, entendeu? As matérias... Boa noite, José. Boa noite, filha. Entendi. Tá? E qual é a próxima matéria, Josélia? Então, a próxima matéria que eu vou lecionar para vocês é adulto idoso. É punk. É punk. Já tô com medo já. É punk. Gente, e tinha gente que não queria que tivesse aula hoje, né? Tá pois é, né? É o Wilcimar, gente. O Wilcimar eu conheço. O Wilcimar é uma figura. Ele é figurinha antiga. Já conheço ele. Tinha que ter sido o Wilcimar, não tem jeito. Cadê ele? Tá aí? Tô aqui, professora. Aí, ó. Oi, Eliezer. Ó, a internet hoje tá horrível. Se eu cair, a senhora me dá falta não, tá? Tá. Segura ela, amarra ela em algum lugar aí pra não deixar ela cair. Segura, Eliezer. Pensei que ele ia perguntar sobre o trabalho. Internet tá horrível. Gente, que trabalho. Última aula hoje. Meu Deus, última aula, gente. Pelo amor de Deus. Vamos, pelo amor de Deus. Vamos apertar o play, porque hoje a gente termina só às 21h30 ou mais, hein? Tá, qual é a página, por favor? Então, é módulo 2, Cleide. Professora, passa o trabalho aí pra gente. Aonde de passar trabalho? Não tem como mais não, dá mais tempo não. Página 14, Cleide. Página 14, a Fê falou.
Valeu. Então, vamos? Podemos? Vamos, podemos. Aperta o play. Boa noite para quem eu não dei boa noite, tá? Saudade de vocês. Boa noite. Boa noite. Eu sempre costumo dizer, a gente sente um vazio muito grande, né? Quando a gente sai, né, desse ritmo todo aí, mas dá para sentir falta. Vamos lá. Então, a gente começa a entrar agora. Agora, os conteúdos eles vão ser um pouquinho mais curtinhos. Você vai ver que o primeiro, né, o módulo, teve muito mais informação. Agora é algo mais curtinho, porque foi algo que vocês já tiveram, né? Anatomia, alguma coisa em fundamentos. E aí a gente entra com clínica cirúrgica, falando da doença um pouco em si, mais as intervenções de enfermagem. Então, é algo mais, teoricamente, aí, mais tranquilo, porque vocês já passaram pelo conteúdo, por conta dos sistemas, tá? Então, antes do paciente ele entrar, né, para poder realizar o procedimento cirúrgico em determinado sistema, como é que é feito antes? Então, a gente começa no pré-operatório, é aquilo que é tudo que é antes. O que fazer? Quais são os passo a passo de um pré-operatório? Quais os cuidados que devemos ter? Para onde levamos o paciente? Né? Tá igual ao Globo Repórter. Então, vamos lá. Introdução do pré-operatório. Né? Eu já sinalizei para vocês o que significa uma palavra perioperatória. A palavra utilizada, né, que é a terminologia, nada mais é que é um termo usado para descrever os cuidados de enfermagem. Então, a partir do momento que o paciente ele entra numa unidade hospitalar, a partir do momento que ele chega na recepção, tá? A enfermagem acolhe esse paciente. Então, a gente utiliza o termo como perioperatória, que é um dos cuidados que a gente tem com o paciente. Então, perioperatória nada mais é que cuidados de enfermagem prestado na assistência cirúrgica integral do paciente, na fase pré-operatória, intraoperatória e pós-operatória. Pré-operatório, o primeiro passo, a chegada na instituição, né, que é a internação. Então, a gente precisa tomar cuidado com certas palavras que nós iremos utilizar com esse paciente, porque dependendo da palavra, ele pode ficar nervoso, né? Pode ter aí um pique hipertensivo. As meninas da recepção precisam atender esse paciente com cautela também, porque muitas das vezes ele vai estar muito nervoso. Então, isso tudo são fatores que podem alterar aí, né, esse pique hipertensivo desse paciente, né? Mais essa ansiedade. Então, a gente precisa tomar cuidado por conta disso, tá? Só um minutinho aqui que eu vou atender a nossa coordenadora. Encaminhar o paciente ao quarto. Encaminhar o paciente ao quarto, ele ainda continua com a roupa dele. Então, ele vai para um quarto coletivo, ele vai para um quarto privativo. Então, ele chega na recepção, entrega ali a sua carteirinha ou sua identidade, e daí o pessoal da enfermagem, né, encaminha o paciente ao seu respectivo quarto. Quando é feito isso, é realizada a visita da enfermagem, perguntas sobre o paciente. O que seria essa pergunta? A gente dá como checklist, tá? A última vez que ele se alimentou, a última vez que ele bebeu água, se ele é alérgico a alguma medicação, tá? Se ele tem algum tipo de adornos, ele precisa retirar. Se ele tem prótese, ele precisa ser retirado também. Se ele tiver com algum tipo de pino, né, ele precisa ser comunicado também. Então, esse checklist, a gente tem uma folhinha, a gente vai perguntando e ali a gente vai marcando, tá? Quando é criança, a gente pergunta aos pais, tá? E a gente vai marcando também a mesma coisa. Importante colocar a pulseira de identificação, ele recebe lá na chegada, lá na recepção, é uma tirazinha, tá? Onde tem o nome do paciente completo, a data, o cirurgião, tá? Data de nascimento, e ali coloca os dados do paciente, tá? É bem objetivo mesmo. Geralmente é uma pulseira da cor branca, tá? E orientar contra a troca de roupa de cama e a retirada dos ardores. Quanto à troca de roupa de cama, não, gente. Quanto à troca de roupa do paciente que ele veio da rua, tá? Então, a roupa que ele vem da rua não pode entrar dentro do centro cirúrgico,
e ali a gente coloca um pijama próprio para ele poder entrar dentro do centro cirúrgico. Vocês sabem o que é adornos? Professora, adorno é alguma roupa, alguma coisa assim? Pulseira, anel, brinco, piercing. Brinco, anel, cordão. Isso mesmo, tá? Anel, pulseira, cordão, tá? Isso se chama adornos, tá? Carol, Obrigada aí, gente. Eu não sabia. Se tiver com a xuxinha no cabelo também, né? Então, a xuxinha vai depender como é que seja essa xuxinha, tá? Se for aquela que a gente tem de tecidozinho, não tem nenhum problema não, tá? Se for alérgico, né, existe uma pulseira que a gente geralmente coloca como vermelha, né, que é para poder chamar a atenção. Então, tem aquela pulseirinha ali para chamar a atenção que o paciente ele é alérgico a alguma medicação, então a gente acaba identificando com uma cor diferente. Então, no braço, a gente coloca a identificação do paciente e na outra, a gente coloca aquela pulseirinha vermelha para sinalizar que esse paciente é alérgico a determinada medicação, tá? Deixar no quarto pijama, touca e sapatilha. Então, o paciente ele não pode entrar dentro do centro cirúrgico com a mesma roupa que ele vem de casa. Então, tudo é retirado, tá? Aqui a gente tem uma visitinha, tá? Isso aqui é da onde acaba atuando. Então, eu coloquei só para vocês saberem mais ou menos como funciona a visita pré-operatória de enfermagem. Então, essa identificação, isso aqui é de criança, tá? Então, tem o nome, idade, a procedência, né, da onde é que ele veio, cirurgia proposta, que é aquela que vai ser realizada, cirurgião responsável, pediatra assistente, né, porque é criança, então o pediatra, muitas das vezes, ele acaba adentrando dentro do centro cirúrgico, PESA, Ultra, Mega, Power, Flex, importantíssimo. Antes do paciente entrar dentro do centro cirúrgico, precisa-se saber o peso. Se ele falar que acha que pesa tanto, precisa pesar o paciente. O anestesista, ele vai fazer as medicações em cima do peso do paciente. Então, o peso é importantíssimo, tá? Por conta da medicação, tá? Aí aqui tem alguns dados, né, que é progressivos, né? Se ele é alérgico, se ele tem alguma doença crônica, se fez alguma transfusão, e assim a gente vai perguntando e vai marcando. Aqui só tem as observações, né? Porque a criança, se ela está acordada, se ela está agitada, se ela está sonolenta, se ela está chorosa, a gente vai marcando. Claro que o adulto, ele não tem, né, essa parte aí, tá? Então, aqui eu coloquei só para vocês terem mais ou menos uma noção. Então, aqui eu tenho, né, que é a nossa sapatilha, touca. Hoje, né, estão se utilizando muito essa touca de bichinho. Ai, deixa eu só beber um pouquinho de água. Essa touca de bichinho, então, ela não é contraindicada? Não, né, não, tá? Eu, Josélia, particularmente, eu não gosto. Por quê? Aqui tem uma costura, tá vendo? Onde estou passando a seta. E essa costura, ela quebra demais o cabelo aqui assim, ó. Eu, Josélia, não gosto, mas as meninas tudo utilizam. Eu prefiro essa aqui, que marca a testa, mas porém não quebra meu cabelo, tá? Então vai, vai de gosto. Que nem você faz agora, daqui a pouco o cabelo fica tudo assim pro alto. Então é gosto, tá? Então aqui eu coloquei a pulseira, só para vocês terem mais ou menos uma noção. Coloquei azul e vermelha, mas geralmente, né, com a identificação do nome do paciente, a cor é branca. E isso aqui é o pijama. Pijama a gente tem P, M, G e GG, tá? E... Peraí, gente. Às 9. Quem arruma, né? Isso aqui foi como eu mostrei para vocês lá no iniciozinho, né? As meninas da higiene, ela acaba levando e a gente acaba organizando nas prateleiras. A equipe cirúrgica, ela chega e ali eles trocam de pijama, tá? Segundo passo é a visita do anestesista e a equipe cirúrgica. O paciente ele ainda está dentro do quarto. Toda aquela pergunta que nós fizemos do checklist, o anestesista ele vai lá e faz a mesma pergunta para poder confirmar o paciente. É o anestesista que dá o aval
se esse paciente ele vai ser submetido a realmente uma cirurgia ou não, porque é ele que faz a avaliação. Então, se o paciente disser alguma coisa diferente, o anestesista é ele que vai dizer. Ele não pode ser operado, ele pode ser operado. Então, o último aval aí é do anestesista após a visita. E é ele que vai sinalizar ao paciente que o paciente ele pode trocar a roupa, tirar aquela roupa que veio de casa e colocar o pijama. Quando é adulto, dependendo do procedimento cirúrgico, tá? Ele vai sem a cueca, a mulher ela vai sem a calcinha, sem o sutiã, e ali é submetido à cirurgia, tá? Então, vai depender do procedimento. As crianças, muitas das vezes, a gente pede para... Quando eu operei, eu tive que ir sem calcinha. Eu fiquei com uma vergonha. Tira tudo, tem que tirar tudo. Porque quando é anestesiado, né? Então, o paciente, ele fica imóvel. Então, você tem que fazer força para poder tirar aquilo ali. Então, para a gente, é muito mais fácil deixar, né, as roupas íntimas no quarto do que a gente tem que fazer força para poder estar retirando. A criança é mais fácil, agora o adulto já é pesado. Então, por isso que a gente pede para tirar tudo e ficar em casa. Ficar em casa não, ficar no quarto, tá? Bom, o anestesista prescreve e orienta quanto pré-anestésico, que pode ser por via oral. VO significa via oral. Vocês já sabem disso, porque a professora passou para vocês. E EV significa endovenosa, porque eu tenho certeza que a professora passou para vocês lá quando ela falou de vias parenterais, né? E eu tenho certeza que ela falou, e eu também tenho certeza que vocês lembram disso, né? Lógico que a gente lembra. Isso aí, muito bem, Maiara. Com certeza, professora. Com certeza. Nós eu lembro mesmo, professora. Essa eu lembro. Lembra, né? Deixa eu só sinalizar uma coisa para vocês. O único que prescreve o pré-anestésico é o anestesista. Não é cirurgião, não é médico plantonista, não é médico de rotina. Quem prescreve o pré-anestésico e determina qual horário a ser administrado ou ser administrado agora e a via de administração é o anestesista e mais ninguém, tá? Hashtag fica a dica e IPC pra carai. Lista de verificação final é para poder saber se todas as documentações, né, tá lá na pasta, no prontuário do paciente, tá? Então, se tiver faltando alguma coisa, o anestesista, ele acaba visualizando tudo, é comunicado à enfermagem, a enfermagem pede a recepção. Formulário de consentimento ou termo de responsabilidade. Isso aí, quando é o adulto, né, ele é responsável por si, ele precisa assinar esse termo, né, de que ele pode ter consciência das complicações que podem ocorrer. Então, é um termo de responsabilidade que ele assina. Já as crianças, quem assina é o responsável, tá? Mas todo pré-operatório, antes do paciente ele ser submetido a uma cirurgia, é realizado aí esse termo de consentimento, tá bom? Crianças, vou só ouvir a Mary aqui rapidinho, tá? Preparar esse paciente antes dele ir para o centro cirúrgico. A gente precisa, né, ter certeza que é o paciente certo, aonde será realizado o procedimento, demarcar o local que será, né, realizado o procedimento cirúrgico, se é membro inferior esquerdo ou direito, precisa ser demarcado aonde será o procedimento. Então, tudo isso é demarcado. A gente precisa preparar o paciente. Então, a gente sinaliza, seu João, já trocou de roupa? Claro, se ele não tomou nenhum pré-anestésico ainda, ele vai me responder. Agora, se ele faz uso de pré-anestésico, meu amor, seu João, ele não responde mais por si. Parece que ele bebeu todas, tá? Então, antes do paciente, né, ele tomar, né, esse pré-anestésico, a gente precisa conferir primeiro, tá? Transporte do paciente, Ultra Mega Power Flex, importantíssimo, IPC.
Paciente, quando ele faz uso de pré-anestésico, ele precisa ser encaminhado para o centro cirúrgico de transporte, que é através de maca ou de cadeira, mas geralmente é a maca. Por quê? Quando ele faz uso do pré-anestésico, ele fica doidão mesmo, é igual bêbado mesmo, tá? Então, ele não tem noção de onde é que ele vai, para onde é que ele vai, essas coisas todas. Então, ele pode cair. É sério, ele pode cair, né? Lembrando que o anestésico, ele tem um grau de amnésia, né? Então, ele pode cair e vai ser responsabilidade da equipe de enfermagem, tá? E é um processo bonito. Então, antes de transportar o paciente, quando ele faz uso do pré-anestésico, tem que ser no transporte, tem que ser na maca, tá? Aquela que eu mostrei para vocês lá no primeiro dia de aula, que uma maca fica dentro do centro cirúrgico e a outra maca fica do lado de fora. É exatamente isso. Fala, Maiara, você ia falar alguma coisa? Esse termo de consentimento é aquele que tem que reconhecer firma? Não. Não tem que reconhecer firma, não. É um termo de responsabilidade de alguma possível complicação do procedimento cirúrgico que você irá realizar. Só isso. Ah, tá, porque agora tem um termo que eles pedem para assinar e reconhecer firma. Poxa, não estou sabendo desse não, hein, Maiara? Quando eu fiz bariátrica, eu tive que assinar e reconhecer firma. Não sei. Olha que eu realizei procedimento agora, cedo, adulto, né? Não tem nenhum ano. Não foi assinado nada, não. Nem reconhecido firma. Assim, assinei, mas não foi reconhecido firma. Vou procurar saber, tá? Mas é termo mesmo de consentimento dos riscos que você está tendo? Eu tive que assinar e reconhecer firma. Eu fiz bariátrica em dezembro agora. Estranho. Não sei dizer por quê, né? Não sei se é porque o procedimento seu é muito mais invasivo, tá? Mas eu vou procurar saber, tá? Sobre pode ter sido. Então, vamos lá. É a família do paciente. Rede privada, a gente tem esse feedback, né? A gente pode, daqui a 40 minutos, quando começa o procedimento cirúrgico, antes de começar o procedimento, é assim. O paciente, ele chegou dentro do centro cirúrgico, ele é anestesiado, monitorado, pega um acesso venoso, tranquilizou, começou o procedimento cirúrgico, a gente liga para o quarto. Olá, dona Joana, aqui é a Josélia, enfermeira Josélia do Centro Cirúrgico, estou ligando para avisar que já está anestesiado, que vai começar a cirurgia e está tudo bem. Ponto. Liguei para o quarto, deu uma satisfação. É regra da instituição, tá? Quando passa 40 minutos, o procedimento cirúrgico não acabou ainda, a gente liga para o quarto de novo. Olha, dona Francisca, aqui é a enfermeira Josélia, estou ligando para avisar que o procedimento está tudo bem, só que não tem intercorrência nenhuma, mas é do procedimento mesmo. Por quê? Os familiares que ficam do lado de fora, eles ficam preocupados, tá? Então, o que a gente faz? A gente sempre sinaliza, né? Porque ele está lá no quarto, ele está ansioso, né? Está demorando muito. Então, a gente sempre dá esse respaldo, esse feedback aí para os familiares que ficam lá no quarto aguardando. Já na rede pública, a gente sabe que não funciona assim, né? Quando você chega no posto, poder pedir alguma informação, não sei para onde vai, ou então fala que é para lá e ninguém sabe de nada. Mas é importante a gente dar esse retorno aí aos familiares, tá? É toda instituição que faz isso? Vou dizer para vocês que não, tá? Mas é importante. Alguma dúvida? Sim, não, talvez? Não. Não? Aqui é uma prescrição médica. Lembra quando eu falei para vocês lá em Fundamentos de Enfermagem, prescrição médica? E aqui a gente faz aí o aprazamento e a gente vai evoluir. Aqui, quem vai prescrever o pré-anestésico primeiro é o anestesista. Ele pode prescrever aqui Dormonide via oral 5 ml, tá? Ou ele vai escrever agora, ou ele vai escrever o horário que ele quer. Então, agora são 19h25, ele vai dizer que ele quer às 19h30. Então, às 19h30 eu vou lá, marco, né? Boto às 19h30, checo e faço a medicação para o meu paciente. Foi? Então, no pré-anestésico, né? Quem faz a primeira prescrição médica é o anestesista, tá ok? Que ele vai fazer o uso do pré-anestésico. Isso aqui é uma folhinha de prescrição de enfermagem, tá? Ficha de anestesia, tá? Então, aqui ele vai anotar o nome do paciente, vai colocar todos os dados. Aqui é o relatório cirúrgico. Isso aqui, o cirurgião, ele precisa descrever, ainda mais em rede privada, tudo que ele utilizou. Então, aparece aqui,
descrição, claro, o nome do paciente, a data, tudo bonitinho. Descrições. Ele vai descrever aqui que fio que ele utilizou, que tipo de curativo é. Por quê? Se ele não escrever o material que ele utilizou, não tem como o plano pagar. Então, na rede privada, né, tudo é o quê? Pago. Então, a gente precisa ficar de olho no cirurgião, se realmente ele descreveu tudo aquilo que ele utilizou, tá? Então, na rede privada, a gente precisa prestar atenção nessa partezinha aqui, quando o cirurgião, ele não descreve, tá? Ele não está discriminando o que ele utilizou. Foi? Oi, professora. Oi. Dúvida? Não, professor, eu falei que foi. Ah, tá. Tá rápido, tá tranquilo, tá favorável? Tá Tá favorável. tranquilo, tá dando pra entender. Então, tá bom. Terceiro passo. A equipe solicita o paciente para a realização do procedimento cirúrgico. Então, ó, já encaminhamos o paciente para o quarto, fizemos o checklist, recebeu visita do anestesista, mais do cirurgião. Provavelmente aí ele prescreveu aí, ó, o pré-anestésico ou não, resolveu fazer o anestésico mesmo dentro do centro cirúrgico. Então, certifique-se sempre que... Terceiro passo, eu vou encaminhar o paciente para o centro cirúrgico. Paciente certo, procedimento certo e local certo. Se ele não fez o pré-anestésico, quando ele chega, né, na porta do centro cirúrgico para poder entrar, é só eu perguntar: oi, seu João, tudo bem? Se ele não for o seu João, lógico, se ele não fez o pré-anestésico. Ele: não, minha filha, eu não sou seu João, não, sou seu Francisco, né? Ele vai dizer que não é ele, tá? Agora, se realmente ele tomou um pré-anestésico, aí não tem jeito, ele vai confirmar que ele é o seu João. Então, a gente tem que tomar cuidado por conta disso. Centro cirúrgico liga para o posto de enfermagem, pode trazer seu paciente falando de tal, do leito tal, do apartamento tal. Então, precisa se trazer. Só que existe, né, um prontuário, o qual tem identificação de todo o paciente, né? Então, ali a gente tem como a gente confirmar através disso também, para não ter erro. Porque a gente sabe, na prática, que o paciente ele entra para realizar um procedimento na perna esquerda e sai com a direita operada, né? Então, isso não é a primeira, nem vai ser a segunda e nem vai ser a última vez, né? Então, isso acaba sendo um erro em equipe, tá? Não é só do cirurgião, tá? É da equipe inteira, tá? Se o paciente estiver paramentado, sem adornos, com touca, sapatilha e pijama. Se assinou o termo de responsabilidade ou de consentimento, que é a mesma coisa. Demarcar o local que será realizado o procedimento. Certificar-se que realmente continua em jejum. Qual a importância do paciente ele permanecer em jejum? O que pode acontecer com esse paciente? Alguém sabe? Vomitar? Ele pode fazer um quadro aí de êmese, né? Ou até mesmo uma broncoaspiração, né? Por conta do líquido, tá? Então, por isso que é importante o paciente manter sempre em jejum por conta disso. Por conta da broncoaspiração. Aqui é só uma imagem, tá? Que eu peguei na internet. Gente, já? Aqui é só uma imagem que eu peguei na internet. Então, a gente, ó, aqui em cima tá o prontuário do paciente, então aqui a gente consegue identificar, né? Aqui é uma sala, né, de grande porte, um tá entrando, outro tá saindo, tá? Bom, quais são os cuidados que eu preciso ter no pré-operatório? Checar se foi feito o pré-anestésico, que eu expliquei para vocês lá no início, né? Quem vai prescrever, quem é que prescreve mesmo? O anestesista. O anestesista. Encaminhar o centro cirúrgico, né? Prontuário do paciente. Quando esse paciente ele é encaminhado ao centro cirúrgico, como ele deve estar indo para o centro cirúrgico? De quê? Isso. Pijama, touca e sapatilha. Sem adorno. Sem adornos, tá? Mas ele vai deambulando? Não, na maca. Na Pode maca. maca ou cadeira. Isso, boa. Encaminhar o centro cirúrgico prontuário do paciente contendo todas as informações. Verificar sinais vitais. O que seria sinais vitais mesmo? Eu esqueci.
Aferir pressão. Pulso, temperatura, pressão arterial. Respiração. Isso aí. E respiração. Temperatura, pulso, respiração e PA, né? Boa. Isso são sinais vitais. Certificar-se que realmente o paciente está sem adornos ou algo de metal, tá? Esse é importante estar verificando porque dentro do centro cirúrgico, que eu já falei lá na primeira aula, né? Que ele acaba utilizando bisturi elétrico. Então, quando ele tem algo de metal, né, dentro de si, é utilizado uma outra técnica para poder fazer a coagulação, porque o bisturi elétrico, a função dele é fazer o quê? É cauterizar aonde está sangrando. Quando o paciente ele tem algo de metal, né, dentro de si, é utilizado uma outra medicação para poder o paciente muitas vezes não levar choque, porque o bisturi elétrico ele é ligado na eletricidade, tá? Intraoperatório ou transoperatório? Compreende? Professora, Oi. me desculpa, mas a Ana Paula falou que está trabalhando e onde que ela está sem internet para poder assistir a aula. E assim que ela conseguir, ela vai entrar para assistir. Tá bom, filha. Então, vamos lá. Intraoperatório ou transoperatório? Compreende? Desde o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até ele ser encaminhado para a recuperação pós-anestésica. Ela é conhecida como RPA. Esse paciente, ele fica quantos minutos nessa linha de RPA mesmo? 30 minutos? 30 minutos. É uma pergunta ou uma afirmativa? Afirmativo. Afirmativo. Sim, ele fica Eu 30 acho que minutos. Acho não. 30 minutos. 30 minutos. Boa quem respondeu. Ou seja, o início do processo anestésico até a sua reversão. Por isso que ele fica lá durante 30 minutos, né? Para possíveis complicações que ele possa ter também. Intervenções de enfermagem. Encaminhar o paciente à sua respectiva sala. Então, vamos lá. O paciente, ele entrou dentro do centro cirúrgico, foi para a salinha, né? Antes dele entrar, que era para estar no início, ele entrou. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Encaminhar o paciente à sua respectiva sala. Lembra que eu falei numa unidade, né, de grande porte, vai ter sala 1, 2, 3, 30, e ali vai ter de ortopedia, neurologia, oftalmologia, de geral, lembram? Então, eu preciso encaminhar o paciente à sua respectiva sala relacionada ao seu procedimento cirúrgico. Colocar o paciente na mesa cirúrgica confortavelmente e seguro, tá? Monitorar o paciente. O que seria essa monitorização? Olhar se ele está bem, se... Não, monitorar. Preciso monitorar. Monitorar sinais vitais? Sim, né? Através daquele monitor. Né? Então, eu estou monitorando o paciente, estou colocando oxímetro de pulso, estou colocando monitor cardíaco, não é isso? Sim, professor, é isso, Sim. isso aí mesmo. Sim, professor, né? é isso aí mesmo. Naquele monitor ali vai estar, né, os parâmetros, né? A pressão, batimentos cardíacos, respiração. Eu estou monitorando o paciente, né, gente? Manter o paciente aquecido. Por que eu preciso manter o paciente aquecido? O centro cirúrgico, ele é o quê? Gelado. Ele é muito Gelado, frio. ele é muito frio. Então, eu preciso manter o paciente sempre aquecido. Preservar a segurança física e emocional do paciente. O adulto já é mais tranquilo, mas quando a gente trabalha com criança, a gente não pode dizer para a criança assim, não chora, não vai doer, que não sei o quê. Quanto mais tu fala, não chora, não vai doer, é aí que a criança chora, é aí que a criança berra, tá? Então, a gente precisa encantar a criança, né? Por mais que esteja aquela nave espacial, a gente precisa dizer que é uma nave espacial, que ela vai encher bola, que ela vai ganhar medalhas, né? Que vai acender uma luz, né? De uma nave, aquela coisa que é o foco. A gente acaba aí interagindo com a criança, daqui a pouco ela sente cheirinho, ela dorme tranquilamente, depois ela não lembra de nada que aconteceu. Ela só vai lembrar das medalhas, porque as medalhas a gente promete dentro do quarto.
que são aquelas medalhas que a gente coloca de eletrodo para poder monitorar o paciente. A gente diz que aquilo ali é medalha, 5 medalhas, tá? Checando aqui, né, com o paciente, para ver se é o seu João, dona Francisca, tá? Lembrando que isso a gente só pode fazer quando o paciente ele não faz uso de quê mesmo? Pré-anestésico. Pré-anestésico. Recuperação pós-anestésica. A recuperação pós-anestésica, ela é o quê? Antes, durante ou depois do procedimento? Depois. Depois, né? É a continuidade da fase intraoperatória para a fase pós-operatória imediata, onde o circulante, junto com a equipe cirúrgica, elaborará um plano de cuidado para o paciente na sala de RPA, ou seja, é usada para reconhecer os sinais vitais, prever, prevenir, né, as possíveis complicações no pós-anestésico. Por isso que o paciente ele fica ali durante 30 minutos, né? Porque se ele sai da salinha de cirurgia, vai direto para o quarto, até eu tentar rever aquilo ali, já passou muito tempo, né? Porque os familiares, eles não vão saber reconhecer. Eles só vão dizer que o paciente está passando muito mal depois de algum tempo. Então, quando ele fica ali 30 minutos com a gente na salinha de RPA, se torna mais fácil. Então, tem como a gente ali prevenir, né, as possíveis complicações que podem ocorrer com esse paciente, né, e até mesmo a reversão aí do pós-anestésico, né, o paciente ele vai estar bem mais acordado, né, e ele pode ser encaminhado para o quarto tranquilamente, tá? Quais são os cuidados, né? Quais são esses cuidados? Tipo de cirurgia realizada, né, qualquer complicação intraoperatória. Tipo de anestesia, né? Foi feito o quê? Geral, local ou sedação? Local a gente sabe que é aquela, né? Onde tem uma incisãozinha, né? Aquele cortezinho. Então, ali ele vai dar naquele local ali. Então, é menos tranquila. A sedação, né? Ela pode ser através da endovenosa ou através, né, daquele cheirinho, que cheirinho mais são as crianças, que é inalatória. E a geral a gente sabe que é a RAC, que é algo mais complicado. Drenos e tipos de curativo. Então, ele saiu do centro cirúrgico, como é que saiu essa incisão? Ele saiu com dreno, ele saiu sem dreno, esse curativo está limpo e seco, né? Que tipo de cobertura está se utilizando nesse curativo, tá? Então, isso é importante e a gente faz a evolução também lá na evolução de enfermagem, tá? Nosso tempo, ele vai acabar. Cara, passa muito rápido. Tem que esperar um tempinho, né, para finalizar. Eu vou escrever vamos. Tem que esperar carregar a página aqui da internet de novo para poder sinalizar para vocês. Mas só a gente voltar no mesmo link, tá? Presença de tubo endotraqueal ou tipo de oxigênio a ser administrado. Então, vamos lá. Ele está na salinha de recuperação pós-anestésica, tá? Então, se ele não teve nenhum tipo de complicação, ele vai estar extubado, né? Ele não vai estar precisando de nenhum tipo de oferta de oxigênio. Teve algum tipo de complicação, então estou encaminhando esse paciente, claro que ele não vai para o quarto, né, para o leito, algo clínico, ele vai para uma unidade de terapia intensiva, caso ele esteja aí com tubo aí de endotraqueal, tá? Agora, o oxigênio, eu só preciso saber se ele é invasivo